Questão 26 agora, tá, galera? Então, corrigimos a nossa primeira parte, que foi da questão 1 à questão 25, que foi números inteiros e MMC. Agora temos a parte de frações aí, números racionais, razão, proporção, regra de 3. Cuidado com a questão lá em regra de 3 e cuidado com a questão de conjunto para você não cair na pegadinha, tá? Então você vai ver na resolução aí que se você deu mole ou não nessa pegadinha aí. Então, questão 26, uma questão antiga aí da PEMERG. Qual dos pontos A, B, C, D e E nessa reta numérica corresponde a 5 oitavos? Então, se você olhar a fração aqui 5 oitavos, ela está na forma irredutível, ou seja, ela foi simplificada, tá? Então, olha só, se você olhar, a nossa reta numérica, ela foi dividida em, 1, 2, 3, 4, deixa eu ir por baixo, que é melhor, para não riscar ali as letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então aqui eu tenho o seguinte, olha só. O meu todo, ele foi dividido em 16 pedaços. Então o ponto A, se você olhar, ele é 1, 2, 3, 4. Então ele é aqui, 1, 2, 3. 3 16 avos é o nosso ponto A. O nosso ponto B, por exemplo, eu sei que ele foi dividido em 16 pedaços. Então é aqui, 3, 4, 5, 5 16 avos. Letra C, eu tenho aqui, 5, 6, 7, 8. 8 16 avos. A letra D, 8, 9, 10, 10 16 avos. E a letra E, 11 16 avos. Beleza. Só que olha só, aqui já está na forma irredutível, não é? Aqui é 5 oitavos. Aqui está na forma irredutível. Aqui eu posso simplificar em cima e embaixo por 8, que vai dar 1 sobre 2. Está na metade ali da reta, ali, o ponto médio. Aqui, se eu dividir por 2, vamos chegar ao nosso gabarito ali, 5. Dividir aqui por 2 também, vai dar 8. 5 oitavos. Então, essa fração equivalente a essa, 5 oitavos, gabarito letra D. Gabarito aí, procede. Tranquilo? Vamos para a próxima. Questão 27, PEMERG também. Assinale a figura, Assinale a figura que representa a taxa percentual 0,75. Então, 0,75 equivale a 75%. Então, lembra, olha como você pode escrever isso. Você pode escrever assim, 75 sobre 100. Aí você pode simplificar em cima e embaixo por 25, ou pode ir devagar, por 5 e depois por 5. 75 por 25 vai dar 3. 100 por 25 vai dar 4. Então, 0,75 é igual a 75%, que é equivalente a 3 quartos. Então, olha só, se você olhar na minha figura, a letra A, eu tenho 4 pedaços e pintei quanto? 3. Então, aqui eu tenho 3 quartos. Então, a minha letra A, vamos aqui escrever uma por uma. Letra A, eu tenho 3 quartos, que já é o nosso gabarito. Então, gabarito letra A. Letra B, Sandro, eu tenho 1 quarto, eu pintei de 4 pedaços. C, você tem 2 quartos, simplificando, ou seja, você pintou a metade, simplificando em cima e embaixo por 2. Então, você tem 1 sobre 2. Letra D, você tem inteiro, você tem 4 quartos, que é tudo que você tem, inteiro. E a letra E, olha só, uma maneira de você chegar rápido à letra E é você pegar o que você já tem, o que você tem ali, e dividir. Olha só, eu vou dividir o que eu já tenho. Então, na letra E, você tem na realidade aqui, agora você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, você tem 8 partes, o meu todo, 8. E eu pintei quantos? 1, 2, 3, 3 oitavos. Então, a letra E representa 3 oitavos do meu total, tá? Deixa eu melhorar ali o denominador. 3 oitavos, tá? Então, gabarito letra A, gabarito procede e vamos fazer a próxima aí. Questão 28, PEMERG. Com 20 pontos, o motorista tem sua carteira de habilitação apreendida.
Se Carlos já possui 3/4 dessa pontuação, quantos pontos falta para Carlos ter sua habilitação apreendida? Então, você que estava na aula presencial, você viu que eu fiz de duas maneiras, e aqui eu vou fazer dessas duas maneiras também, tá? Para não ter diferença aí. O seguinte, olha só, o primeiro modo que eu fiz foi calcular aí, né, 3/4 de 20. Então, agora a maneira de resolver essa parte aqui, essa multiplicação, você tem, ó, eu posso multiplicar 3 vezes 20, 60, ou fazer 20 dividido por 4, você escolhe. 3 vezes 20, 60, embaixo tem 1, 4 vezes 1, 4. 60 dividido por 4, 15. Então ele já perdeu 15 pontos. Então falta quanto para ele ter a habilitação apreendida? Seria você pegar o total de pontos menos o que ele já perdeu. Então agora eu vou achar o que falta. Deixa eu olhar esse 5, está aparecendo 6, né? 20 menos 15, 5. Então ele pode perder ainda 5 pontos. Gabarito letra C, gabarito procede. Então olha só. No segundo modo, você pode pensar assim. Você não é obrigado a fazer dessa maneira não. Olha só. Você tem o todo. O que é o todo? 4/4. Você já perdeu 3/4. Então falta perder quanto ainda? Falta perder, né? Isso que ele já perdeu. Então o que falta perder é 1/4. É o que falta 3/4 para completar o todo, 4/4. Então isso aqui é o que ele falta perder. Ele falta perder 1/4 de quem? De 20. Então tem aqui, ó, 1 vezes 20, 20. 20 dividido por 4, 5. Então falta perder 5 pontos aí. Tranquilo? Beleza, né? Agora vamos fazer a próxima aí. Deixa eu só colocar aqui o 5. Realmente gabarito é a letra C. E vamos para a próxima. Questão 29. Outra questão da PEMERGE aí. E fala o seguinte. A soma dos inversos dos números 5 e 2/5 é igual a... Então olha só. Vou escrever aqui assim. Eu tenho 5. Quem seria o inverso dele? Quem é o inverso desse 5? Quem é o inverso dele? O inverso dele seria 1/5. Essa seria a fração inversa. Eu tenho 2/5. Quem é o inverso de 2/5? O inverso de 2/5 seria o quê? 5/2. Beleza? Agora eu vou somar os inversos. Eu vou somar aqui, ó. Eu tenho 1/5 mais 5/2. Se você tirar o MMC entre 5 e 2, vai dar 10, porque eles são primos entre si, né? E o MMC é o produto. 2 vezes 5, 10. Olha só. Você pode fazer aqui de duas maneiras. Você pode fazer aqui, ó, 10 dividido para 5, 2. O resultado você multiplica aqui, né? 2 vezes 1, 2. Então você tem 2 aqui. Mais 10 dividido por 2, 5. O 5 você multiplica aqui, ó. 5 vezes 2, 5 vezes 5, perdão, 25. Então você tem 27 décimos. Se você tem um número inteiro aqui em cima, que é o numerador, é um número inteiro. Se você tem um número inteiro dividido por 10, a vírgula está aqui, ó, após o número do algarismo da unidade. Então você pega aqui, ó, e anda uma casa. Ó. Então 2,7. Então 2,7 aí é a soma dos inversos, que está na letra C. Gabarito letra C. Ele procede e vamos tentar fazer a próxima. Questão 30, PEMERGE, dividir um número por 0,025 equivale a multiplicá-lo por... Então olha só, eu tenho um número qualquer, eu chamarei de x, dividido por 0,025. Então olha só, vamos continuar aqui, x dividido 0,025, eu vou escrever isso na forma de fração. E quando você tem um número decimal e quer escrever numa fração decimal, você pega o seguinte, olha só, 1, 2, 3, então o meu denominador vai ter o 1 acompanhado de 3 zeros, e o meu numerador é aqui, ó, o 25, beleza? Então, 25 milésimos, tá? Que é a leitura disso aqui. Você pode simplificar, tá? Vou dar uma simplificada ali. Se você quiser simplificar depois, você também pode simplificar depois, tá? Você
pode simplificar agora ou depois. Então, Sandro, eu quero simplificar depois. Então, divisão de fração, você vai repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então, você repete a primeira e multiplica pelo inverso. Então, o inverso de 25 sobre 1000 é 1000 sobre 25. Então, e agora eu tenho que o meu x está multiplicado por quem? Olha só. Vou pegar até aqui, ó. 100 dividido por 25 dá 4. 4 vezes 25, 100. Para chegar a 100, nada. Esse zero que sobrou, você coloca aqui. Então, dividir por 0,025 é a mesma coisa que multiplicar por 40. Gabarito letra D. Gabarito aí procede. E vamos fazer a próxima. Questão 31, PEMERGE também. Na reta, estão representados vários números reais. Dentre eles, o que melhor representa é o número 4/8 vezes menos meio. Então, olha só, cara. Se você já fizer a regrinha do sinal, você já vai excluir alguém. Então, olha só. Você tem uma multiplicação entre o número positivo e o número negativo. Ó. Mais vezes menos dá o quê? Menos. Vou colocar aqui, ó. Menos. Tranquilo? Aí eu vou colocar aqui a barra de fração. Aí você tem 4 vezes 1. 4. 8 vezes 2, 16. Você consegue simplificar isso. Tá? Por 4, por 4. Então você vai ter menos 1 quarto. Confere? Se você dividir 1 quarto aí, se você dividir, você tem um número bem próximo do zero vindo pelo lado negativo. Então você tem menos 0,25. Então olha só. A letra A não podia ser porque é positivo. Deixa eu só... Ó, letra A, B e C são valores positivos. Não podia ser. Nenhum deles. Nenhum desses dois podia... Desses três, perdão, poderiam ser. Porque ele já é negativo. Então, ou era a letra E, ou era a letra D. Então, o menos 0,25 é o número que está entre menos 1 e 0. Então, o cara que melhor representa ele é quem? A letra D. Então, gabarito letra D e o gabarito aí procede. Tá? Então, vamos fazer a próxima aí. Questão 32 aí também, PEMERGE. Efetuando 2 terços mais 2 quartos, tudo isso, né, dividido por 2 terços menos 2 quartos. Encontramos. Então, olha só. O bom é que as frações em cima e embaixo, elas são iguais. A única diferença é que uma tem sinal negativo e a outra tem positivo. Então, olha só. É bom que dá para fazer rápido, porque olha só. Quando eu tirar o MMC aqui em cima, ó, o MMC de 3 e 4, eles são primos entre si. Nós vimos isso na aula, né? Então, o produto entre eles. 3 vezes 4, 12. Então, aqui é 12. E aqui também é 12. Aí você vai fazer, ó. 12 dividido por 3 vai dar 4. Esse 4 eu multiplico aqui, ó. 4 vezes 2, 8. Ó. E aqui embaixo vai ser a mesma coisa. 12 dividido para 4. 3. 3 vezes 2, 6. Então, em cima, ó, se embaixo é a mesma coisa, aqui vai ficar 8 também, ó. 8. E aqui menos 4. Porque 8 dividido para 3, 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido para 4, 3. 3 vezes 2, 6. Aqui é 6, Sandro. Obrigado. 6. Aqui é menos, né? Então, tranquilo. Primeiro eu tenho ali o seguinte. Eu tenho a barra de fração maior, vou colocar ela. E em cima eu tenho uma soma de fração. 8 mais 6, 14. 14 12avos. Vai simplificar, Sandro? Não, não vou simplificar não. Embaixo eu tenho 8 menos 6, 2, 2 12avos. Vai simplificar, Sandro? Também não. Tá? O que eu vou fazer? Divisão de fração. Eu vou conservar a primeira, ou seja, vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso. Então, que é o inverso de 2 sobre 2 12avos? 12 meios. Então, olha só o que acontece, ó. Quem está aqui em cima divide quem está embaixo, porque eu estarei multiplicando 14 vezes 12, 12 vezes 2, depois dividindo isso. Então eu vou ter 12 dividido por 12. Ó. Eu posso cortar aqui. Ó. Vou embora. 1.
E aqui eu posso dividir, ó, 14 dividido por 2, 7. Então, aonde tem 7, gabarito letra A, e o gabarito aí procede, tá? Questão 33 emerge também um número que devemos somar ao numerador e subtrair do denominador da fração 18 23 avos para torná-la sua inversa. Então, olha só. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Vou escrever aqui as frações. Você tem o seguinte. Você tem 18 23 avos. Eu vou somar alguém a esse numerador. Vou subtrair esse mesmo alguém do denominador. E quando eu fiz isso, a fração que apareceu foi a inversa dela. 23 18 avos. Olha só, cara. Do 18 para chegar ao 23, você somou quantas unidades? 5. 18 mais 5, 23. E é verdade, ó. 23 menos 5 dá 18. Então, qual foi o número que eu somei e subtraí? 5. Gabarito letra B, gabarito procede. Se você fez aquele método tradicional, somou x, subtraiu x e multiplicou cruzado, fique à vontade. O importante é que você acertou. Tranquilo? Vamos para a questão 34 aí. Questão 34. Em um quartel, 7/8 dos militares são praças e existem 10 oficiais. Olha só, então olha só. Como o efetivo do quartel é composto de oficiais e praças, qual o número total de militares? Então, o número total eu não tenho. O número total. Chamarei de x. Então, olha só, você concorda comigo que os praças são 7/8 do total. Oficiais, calma, olha só, eu vou escrever oficiais em forma de fração. Oficiais quanto falta ao 7 para chegar a 9? 2. Então, oficiais em forma de fração é o que resta. 2 nonos do total. Beleza? Só que, de acordo com o enunciado, isso aqui é igual a 10. Então, eu vou igualar essa fração a 10. Beleza? Uma maneira rápida de você matar a questão. Viu a sacada? 7 nonos é o que eu tenho, o resto é 2 nonos. E esse resto é quem? Os 10 que são oficiais. Beleza? E aqui eu posso fazer, ó, 9 vezes 10, 90. Então, 2x igual a 90. Você pode pegar esse 2 e passar dividindo. Eu gosto muito de dividir a equação por o mesmo valor. Ó, 2x dividido por 2, x. 90 dividido por 2, 45. Então, tem 45 oficiais. Sandro, eu não fiz assim não. Eu fiz dessa forma aqui, ó. Eu fiz dessa forma aqui, Sandro, ó. O número total de oficiais, ele é composto por 7 nonos do total, sendo praça, mais 10 oficiais. Tá? E aqui eu passei o sétimo subtraindo, fiz aquele procedimento. Eu gosto, se eu tivesse montado assim, então eu vou colocar aqui primeiro modo, segundo modo. Se eu tivesse montado esse segundo modo da forma que eu montei aqui, fosse fazer somente assim, o que eu faço? Eu não tiro o MMC de tudão. Eu penso nele. Olha só. Quem é o MMC entre 1, 9 e 1? 9. Então, eu vou multiplicar a equação toda por esse MMC. Então, 9 vezes x, 9x. Eu gosto muito de fazer assim. Ó. Por que quando eu multiplicar aqui, ó, 9 vezes 7, estou dividindo por 9. Ó. 9, cortei com 9, fiquei 7x. Porque, na realidade, você teria 9 vezes 7, 63. Dividido por 9, 7. 9 vezes 10, 90. Tá? Passando 7 para cá, eu tenho 9x menos 7x é igual a 90. 9x menos 7x, 2x, igual a 90. Se você gosta de fazer o método tradicional, passo 2 dividindo, tá? Fica da sua maneira. Eu gosto de dividir tudo pelo valor que está aqui, ó. Quem está na frente do x? 2. Vou dividir tudo por 2. 2x dividido por 2, x. 90 dividido por 2, 45. Então, você pode fazer desta maneira ou dessa aqui, tá? Gabarito letra A, gabarito procede e vamos fazer a próxima.
Questão 35. Uma torneira enche um tanque em 3 horas, uma em 4 horas e uma terceira torneira pode esvaziá-lo completamente em 2 horas. Então, no lugar dessa terceira torneira, ele podia falar que tinha um ralo também, algo desse tipo, tá? Abertas as 3 torneiras ao mesmo tempo, em quantas horas o tanque ficará completamente cheio. Então, aqui tipo a questão de problemas com torneira, que é soma ou subtração de frações. Então, olha só, o meu inteiro vai ficar completamente no tempo t, e ele vai ser igual 1 sobre o tempo que a torneira 1 sozinha enche o tanque, mais 1 sobre o tempo que a segunda torneira enche o tanque sozinha. Se aqui tem uma torneira esvaziando, eu vou colocar o sinal de menos, tá? Se fosse enchendo, eu ia colocar mais. Esvaziando, menos, beleza? Jogando água fora, sempre menos aí. 1 sobre 2. Então tem aqui, ó, 1 está para T, assim como vou tirar o MMC entre 2, 3 e 4. Olha só, você pode fazer o seguinte. Entre 4 e 2 é 4 porque são múltiplos. Entre 3 e 4, por ser primos entre si, é o produto. Se você não viu isso, nada custa você ir aqui no cantinho aqui, ó, e fazer lá, ó. Por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, o 3 não pode. Por 2, 1, 1, 3. Por 3, 1, 1, 1. Apareceu a unidade de todo mundo, está satisfeita a decomposição. O produto dos fatores primos aqui, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então, o MMC vale 12. Então, ficou te falado. 12. Ah, o que você vai fazer agora? Ó? 12 dividido para 3, 4. 4 vezes 1, 4, tá? Eu gosto muito de fazer o seguinte, ó. Se aqui é 3, para virar 4, eu multiplico embaixo por 4 e em cima também por 4. Fica da sua maneira aí. Eu fiz assim porque a maioria dos alunos optaram por essa maneira aqui, tá? 12 dividido por 4, 3. O resultado você multiplica pelo numerador. 3 vezes 1, 3. Menos 12 dividido por 2, 6. 6 vezes menos 1, menos 6. Já vou ter o menos aqui, então 6. Tranquilo? Então está ficando, ó, 1 sobre t é igual 4 mais 3, 7. 7 menos 6, 1. 1 sobre 12. Você reparou que o t é igual a 12. Se você não conseguiu ou tem medo de afirmar que t é igual a 12, multiplica cruzado. Ó. 1 vezes t, t. 1 vezes 12, 12. Então, em 12 horas aí, ficará completamente cheio. Que opção tem 12 horas? Gabarito letra D. E o gabarito aí procede. Questão 36. Um alfaiate pode fazer uma roupa em 3 dias e sua esposa pode fazê-la em 6 dias. Trabalhando juntos, em quantos dias farão a roupa? Olha só. Viu? É aquele tipo de questão. A gente fala problema com torneira, mas se você reparar, esse tipo de questão um cara faz sozinho uma determinada situação sozinho, o outro também faz sozinho, né? Deixa eu apagar esse teste, tá aqui. O sozinho, né? Ambos sozinhos. Então, é aquele tipo de questão de torneira, né? Pensa sempre como fosse um problema de torneira, que é o seguinte, olha só. Se tem 2 pessoas somente, se for 3 ou mais, olha só. A fórmula oficial, né? Vou botar aqui como observação. Falamos isso na aula lá presencial. O seguinte: 1 sobre t, né? Vai ficar totalmente o que eu quero construir, que é o meu inteiro, em determinado tempo. Isso vai ser igual o que eu quero construir, que é um inteiro em determinado primeira pessoa, sozinha, mas se for ajudando, né, também ali sozinho, 1 sobre T2, aonde for, vamos supor, se tivesse o cara, um faz a roupa e o outro destrói a roupa, né, desfaz, seria menos, tá? Então você vai somando isso aqui, quantas forem as pessoas trabalhando sozinho, ou torneira trabalhando sozinho, beleza? Se for 2, né, o que você vai fazer então? Você vai jogar assim, ó. Falamos nessa forma aí, ó, se for 2. Sandro, por que 2? Eu posso escrever dessa forma aqui, ó. 2 torneiras. Eu tenho T1 vezes T2
dividido por T1 mais T2, tá? Se fosse uma enchendo e a outra esvaziando, uma fazendo e a outra desfazendo, né? Você ia fazer o produto pela diferença. Coloca o módulo, que aí você não se preocupa que ordem se você tem que pegar aqui embaixo para ficar positivo esse tempo, tá? Só você consultar a aula de fração, lá eu falo por que a fórmula fica assim, que eu tiro, esquece essa parte aqui, eu tiro o MC aqui, ó, tirando o MC, depois multiplicando cruzado, invertendo as frações, você chega a isso aqui, tá? Então, o tempo que o esposo, né, e a esposa ali fazem a roupa juntos, vai ser o tempo que o homem faz sozinho, vezes o tempo que a mulher faz sozinha, sobre a soma deles. Tá? 3 vezes 6, 18. 18 dividido por 9, que é a soma, 2. Então, em 2 dias aí. Tranquilo? Vai ser um tempo de 2 dias. Que opção tem 2 dias? Gabarito letra A. Gabarito aí procede. Questão 37. Emerge aí qual é o valor de, ou seja, da raiz quadrada de 1,777. Então, o que acontece? Olha só. Vamos escrever essa dízima periódica numa fração geratriz. Quando você vai pensar no denominador, minha parte inteira nunca interfere no denominador, beleza? E para o meu denominador, eu vou olhar aqui para a parte que está na parte, né, após a vírgula ali, que pode ser período, antiperíodo. Aqui eu tenho só período. E no meu período, eu tenho um único tipo de algarismo, que é o 7. Então, o que a gente falou lá na regrinha? Para cada algarismo distinto do período, eu acrescento um 9 no denominador. Só tem um algarismo 7, então um único 9. O meu numerador eu vou pegar da parte inteira até o período. Então, vai ficar 17. Esquece a vírgula ali, tá? 17. Menos a parte inteira. Tranquilo? Tranquilão. Então, eu vou ficar agora com raiz quadrada de quem? 17 menos 1, 16. 16 nonos. Aí, quando você tem uma raiz de uma fração, você tira a raiz quadrada do numerador e do denominador. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 9, 3. Aí você olhou para a opção, ele não quis deixar na forma de fração geratriz. Ele dividiu isso aqui, que vai gerar uma nova dízima. Tá? Vamos dividir aqui. 4 por 3 dá 1. 1 vezes 3, 3. Para chegar a 4, falta 1. Porção 0, vírgula. 10 por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, ó, vai ficar essa brincadeira aí, ó. 3 vezes 3, 9. Para 10, ó, sobra 1. E vai ficar essa brincadeira. E eu vou encerrar por aqui a nossa brincadeira. Tá? Então, isso aqui é raiz quadrada de 1,7777 é igual a 1,333. E vai para o infinito esse 3. Gabarito letra E. E o gabarito aí procede. Questão 38. Qual o valor de raiz quadrada de 0,111 é? Então, olha só. Vamos lá escrever a raiz quadrada. E esse 0,11 é uma dízima periódica simples, né? Só tem um período, né? Não existe antiperíodo. É uma dízima periódica simples. E eu tenho aqui, ó. Para cada algarismo distinto do período, eu acrescento 9 no denominador. Só tem um algarismo 1, então um único 9. E no numerador, o algarismo que se repete, 1. Então tem 1 9. Então, raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 9 dá 3. Tá? Ó, eu acredito, aquele cara que não tenha visto essa matéria, ele teve uma vontade louca de marcar a letra A, que ele fez. Raiz quadrada de 0 dá 0, raiz quadrada de 1 vai ficar 0,1 a vida toda também. Tá? Só que não é, né? Deu 1 terço e vamos dividir isso. Ele não quis colocar na forma de fração geratriz, ele escreveu de novo, ele dividiu. É idêntica à anterior aí da PEMERGE aí. Acrescentando 0, vou colocar uma 0, 10 por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Vai ficar aquela brincadeira. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. 10 por 3,
3, 3 vezes 3, 9, para chegar a 10 falta 1. Vou encerrar a conta aqui. Isso aqui é infinito. Então, 0,3, 3, 3, 3, e vai para o infinito aí. Está na letra B, gabarito letra B, e ele procede. Questão 39, banca IBAD, né, a banca do nosso concurso aí, ó. A fração geratriz da dízima periódica 2,1333 é... Então, olha só, essa dízima é periódica composta, porque aqui eu tenho o anteperíodo e o período. Então, olha só, vou recopiá-lo aqui, ó. É 2,133 e reticências aí. Tranquilo? Então, olha só. Vamos escrever aí na forma de fração e vamos fazer a regrinha. Olha só. Eu gosto muito de ir primeiro para a parte periódica. Então, aqui o 3 é minha parte periódica, né? Isso aqui é a parte periódica. Então, para cada algarismo distinto da parte periódica, eu coloco um 9 aqui. Só tem um algarismo 3, um único 9. Agora, eu vou aqui para o tal do anteperíodo. Então, aqui está o anteperíodo, aqui é o anteperíodo. Tá? Anteperíodo eu tenho um único algarismo. Então, a regra diz, para cada algarismo do anteperíodo, eu vou acrescentar um zero no denominador. Sandro, se aqui tivesse um 1 porventura, você ia colocar 2 zeros? Sim. Olha o que eu falei para a parte periódica. Para a parte, né? Para o anteperíodo, perdão. Para cada algarismo, eu não falei para cada algarismo distinto, eu falei distinto para o período. Tá? Então, para cada algarismo do anteperíodo, eu acrescento 9 aqui. Vai ficar 9. Beleza? Embaixo já tem 90 já. 9 e o 0 ali. Agora, o que eu faço? No numerador, eu vou pegar da parte inteira até o período. O período é o 3 ali. Tá? 213. Menos quem, Sandro? Menos a parte inteira e o anteperíodo aqui, ó. Menos 21. Tranquilo? Então agora eu tenho 213 menos 21 vai dar o quê? 192? Isso, 192. Procede. Sobre 90. Dá para simplificar por 2. Eu vou por 2. Dá para simplificar por mais, mas eu vou por 2 aqui. Por 2. Por 2. Então, 192 dividido por 2 vai dar o quê? 96, né? 96. E 90 por 2, 45. Agora, o 45 é por 3. O 96 também dá por 3. Então, vamos dividir ambos por 3. Tá? Então, eu tenho ali o seguinte. 96 por 3 vai dar 32. 45 por 3, 15. Então, olha só. O 32 dá por 1, que não vai valer a pena, né? Por 2, 4, 8, enfim, né? 16, 32. O 15 é por 1, 3 e 15. E 5. Então, o único divisor comum é a unidade, está na forma irredutível já. Na forma redutível, nós temos o gabarito aqui, letra B, representando ela. Tranquilo? Vamos para a próxima aí. Questão 40, banca IBAD aí, novamente na questão da banca IBAD, do nosso concurso aí, para a gente ter uma ideia de como essa banca aborda os tópicos da prova da PM aí e outros concursos aí. Sabe-se que X livros foram distribuídos para 3 livrarias distintas. Então, olha só, a livraria T, então aqui, ó, a primeira livraria, ela recebeu a metade do total de livros. Então, o total de livros é X, então a primeira livraria recebeu X sobre 2. Então, restou quantos? Então, olha só, se ela vendeu a metade, restou ou restaram, né? Nesse caso, restou a metade. Tranquilo? A metade ali. Então, a livraria L, que eu vou chamar de segunda livraria, né? Segunda livraria, ela recebeu 1/3 do restante. Então, ela recebeu, né, 1/3 dessa quantidade aqui, ó, do resto. Então, ela recebeu 1/3 do resto.
Que na realidade ela fez o seguinte, ó. 1 vezes x, x, 3 vezes 2, 6. Então olha só, as livrarias T e L receberam o seguinte por enquanto. Olha só, vou destacar aqui, ó. A primeira livraria recebeu isso aqui e a segunda livraria recebeu essa quantia. Então, essas duas quantias aqui foram que as livrarias receberam. Tranquilo? Então, olha só. Vamos ver o resto. O resto aí. Então, para eu saber esse resto, olha o que acontece. Antes de começar aqui, eu vou somar esses dois caras. Então, o que ele já vendeu? O que a livraria já vendeu? Ela já vendeu, até o momento, ela vendeu o seguinte. Olha só. Ela vendeu. Opa, deixa eu só mudar aqui, perdão. Deixa eu até mudar a cor também. Então, o que ela já recebeu, né, até o momento. Então, vou colocar aqui. A terceira passagem na questão foi o seguinte. O que elas já receberam até o momento? A primeira recebeu a metade do total e a segunda recebeu 1/6 do total. Ela recebeu 1/3 do que resta. Em relação ao total, ela recebeu 1/6. Se você tirar o MMC entre 2 e 6, vai dar 6, já que são múltiplos entre si é o maior. 6 dividido para 2, 3. 3 vezes x, 3x. Mais 6 dividido para 6 dá 1. 1 vezes x, 1x. Então, por enquanto, ele já vendeu 4/6 do total. Ou ainda, simplificando por 2, né? Dividindo aqui em cima por 2 e dividindo aqui embaixo por 2. Então, em relação ao total, eles já venderam 2/3 do total. Então, olha só. Então, vou destacar essa parte aqui que é importante para a gente. Olha só. Se você quiser, tem uma maneira de você resolver que é o seguinte, olha só. Você pode fazer do meu total, que é x, se eu somar o meu total, x sobre 2, x sobre 6, mais 100 livros, que foi a livraria U, vai me dar o meu total, que é x. Então, x é igual a x sobre 2 mais x sobre 6 mais 100. Ou, se você fizer da maneira que eu fiz aqui, olha só. Isso aqui foi o que as duas já venderam. Então, restou, né? Restou quanto? Isso aqui é o tudo que ela vendeu. Isso aqui é o tudo, né, que ela vendeu. Então, eu vou olhar aqui, ó. Se ela já vendeu 2/3 do total, restaram 1/3 do total. E esse 1/3 do total, é quanto? Aqui, ó, 100 livros. Foi o que restou finalmente, 100 livros. Então, você pode fazer aqui, ó, x sobre 3, né, que é 1/3, é igual a 100. X vai ser igual a 3 vezes 100, 300. Então, 300 livros aí foi o total de livros distribuídos. 300 livros. Agora ele pede, dessa forma, qual o produto dos algarismos de x? Então, o produto dos algarismos de x vai ser 3 vezes 0 vezes 0, que vai dar 0 aí. Deixa eu só apagar aqui essa numeração aqui da página. Pronto. Beleza. Então, deu letra E. Tá? Vamos para a próxima aí. Questão 41, banca e BAD aí novamente, né? Outra questão aí da nossa banca aí que vai elaborar a prova da PEMERG aí. Clarice precisa sair de casa às 7 horas para conseguir chegar no trabalho a tempo, visto que gasta 23 minutos no trajeto. Beleza, legal. Certo dia, devido a um descuido, seu despertador foi ajustado para despertar em uma hora diferente. Sabendo que Clarice se atrasasse 15 minutos, né? Então, olha só, ela se atrasou 15 minutos aí. O relógio despertou no horário diferente, fez com que Clarice se atrasasse 15 minutos. Sabendo que a diferença entre em minutos do horário em que Clarice chegou no trabalho e o horário usual de chegada, então ela chega em um determinado tempo. Se ela se atrasou 15 minutos, ele já me deu essa diferença. Essa diferença é 15 minutos. Tranquilo? Lê com cuidado que você vai perceber que a diferença entre o horário habitual que ela chega e o que ela chegou foi 15 minutos. Que ela chegou 15 minutos atrasada em relação ao horário habitual que ela chega. Beleza? Tranquilo, né? Então ele fala, sabemos que a diferença entre minutos do horário em que Clarice chegou no trabalho e o horário usual de chegada corresponde a 5/7 do total de minutos mostrado no seu despertador ao acordar.
em dias que não há atraso. Então, olha só. O que ela falou para mim? Que 5 nonos do horário habitual que Clarice costuma acordar equivale ao tempo de atraso. A diferença. O que é o tempo de atraso? O que ela costuma chegar e o que ela se atrasou ali foi 15 minutos. Então, 15 minutos de atraso. Beleza? Então, sabendo que. Aí ele fala assim: não há atraso, aqui, ó, né, em dias que não há atraso, e sabendo que ela acorda entre 6 e 7 da manhã, qual o horário em que Clarice acorda normalmente. Então, eu vou achar aqui o valor de x, que é a quantidade de minutos, e vou somar aqui ao 6, ao 6, né? 6 alguma coisa ela vai acordar, porque ela não acorda entre 6 e 7. Então, é um valor maior que 6 e menor que 7 horas da manhã. Então, o que acontece aqui? Você pode simplificar esse 5 aqui por 5 e aqui por 15, e o 15 por 5. Você não multiplicava cruzado do jeito que estava, tá? 5 dividido para 5 vai dar 1 vezes x. Então, tem x sobre 9 é igual a... E aqui não é 9 não, tá, Sandro? Faz besteira aí não, que aqui, se você olhar para o enunciado, tá 7. E eu coloquei 5 nomes. Tá? Obrigado aí por avisar. 5 sétimos, então aqui vai ficar 1 sétimo. 15 por 5, 3. Então, vou multiplicar aqui, ó. 7 vezes 3, 21. X foi 21 minutos aí, tá? Então, ela acorda 6 horas e 21 minutos aí. Tranquilo? Então, que opção tem 6 horas e 21 minutos? Gabarito letra A. E o gabarito aí procede. Questão 42, banca e BAD. Ó, problemas com torneira. Não falei que já vi na questão da banca e BAD, ó. Uma torneira enche um tanque em 9 horas. Uma outra pode fazer o mesmo serviço em 12 horas. Juntas a essas duas torneiras, uma terceira, todas trabalhando ao mesmo tempo, o tanque ficará cheio em 4 horas. O tempo que a terceira leva sozinha para encher todo o tanque seria de... Então, olha só, vou escrever assim, ó. O tempo que o tanque sozinho, né, que as 3 torneiras juntas enche o tanque, 1 sobre T, vai ficar 1 sobre... Já que a primeira torneira eu vou chamar de T1, mais 1 sobre T2, que é a segunda torneira, mais uma terceira torneira que eu vou chamar de T3. Beleza? Voltando ao enunciado, eu tenho que o tanque, as 3 juntas trabalhando, enche o tanque em 4 horas. A primeira sozinha em 9 horas. A segunda sozinha em 12 horas. Ele quer saber em quanto tempo a terceira sozinha consegue fazer o mesmo serviço. Tranquilo? Eu vou primeiro tirar só o MMC aqui. Pode ser? Tranquilo? Pode ser, não pode? Ou, Sandro, posso fazer daquela maneira que você tira o MMC de tudão e multiplica ambos os lados? Sim, podemos fazer assim então. Então vamos optar por esse padrão. Vou tirar o MMC entre 4, 9 e 12. Sandro, se eu tirar só entre o 9 e o 12, dá certo? Sim, porque o 12 em relação ao 4 é múltiplo, então é o produto, é o maior deles, perdão, né, o 12 aí. Olha só, vamos lá. Por 2, aqui dá 2, 9, 6. Por 2, 1, 9, e aqui 3. Por 3, 1, 3, 1. Por 3 ainda, ó, 1, 1, 1. Apareceu a unidade, está satisfeita a decomposição. E o produto dos fatores primos que eu tenho ali é o nosso MMC, que vai dar 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36. Nosso MMC deu 36. Então eu vou multiplicar ambos os lados da minha equação por 36. Então olha só, eu tenho 36 vezes 1, 36, dividido por 4, 9. Observa o que está sendo feito. 36 vezes 1, 36, dividido por 9, 4. Mais 36 vezes 1, 36, dividido por 12, 3. E aqui eu tenho 36 vezes 1, 36 sobre T3. Tranquilo? T3.
Então aqui eu tenho 9 igual a 4 mais 3, 7, mais 36 sobre T3. Vou passar esse 7 para o outro lado. Mudou de lado, muda o quê? O sinal. Então vou ficar com 9 menos 7 igual a 36 sobre T3. Quanto é 9 menos 7? 2. 2 é igual a 36 sobre T3. Multiplicando o cruzado, eu vou ter 2 vezes T3 é igual a 36. Dividindo ambos os lados por 2, eu vou ter 2T3 dividido por 2, T3. 36 por 2, 18. Então, a terceira sozinha faz o serviço em 18 horas. Que opção tem isso? Gabarito letra B, gabarito procede. Então, olha só. Resolvemos aí uma pancadona aí de questões de fração, né? Referente a banca e BAD, questões anteriores da PEMERG. Agora vamos para a sequência aí, acho que de razão e proporção. Questão 43 aí, uma questão da banca e BAD, e fala o seguinte: as idades atuais de Rita e de Ana estão entre si nesta ordem, assim como 3 está para 2. Então, olha só. A idade de Rita eu vou chamar de X. X está para Y, assim como 3 está para 2. Deixa aqui. Tranquilo? Aí vem do enunciado o seguinte. Quando Ana nasceu, né? É Rita e Ana, né? Rita e Ana. Quando Ana nasceu, Rita tinha 11 anos. Então isso quer dizer que Rita é mais velha que Ana, 11 anos. Então, olha só. A idade de Rita, hoje também, né, é igual à idade de Ana, mais quanto? 11. A idade de Rita sempre será 11 anos, né, a mais que a idade de Ana. Né, porque quando Rita nasceu, né, quando Ana nasceu, Rita já tinha 11 anos. Tá? Podemos dizer que atualmente a soma das idades de Rita e de Ana é igual a... Então agora, aonde tem X, eu posso substituir por quem? Y mais 11. Então vamos lá. Tá? Então a idade de Ana, de Rita, né, sempre será a idade de Ana mais 11. Porque quando Ana nasceu, Rita já tinha 11 anos, era 11 anos mais velha. Tranquilo? Então olha só. Y mais 11 é igual a Y, está para Y, assim como 3 está para 2. Multiplicando o cruzado, eu tenho que 3 vezes Y, 3Y, é igual a... Esse 2 vai multiplicar todo mundo. 2 vezes Y, 2Y. E 2 vezes 11, 22. Então, eu tenho que 3Y menos 2Y é igual a 22. Tranquilo? Então, eu tenho que 3Y menos 2Y dá Y. Y igual a 22. Então, hoje, né, atualmente, a idade de Ana é 22 anos. Logo, Rita vai ser quanto? 33. Porque Rita é 11 anos mais velha que Ana. Então, 11, 22 mais 11, 33. Mas ele não quer saber nem a idade de Ana e nem a de Rita. Ele quer a soma das idades. Então, ele quer X mais Y, né, que vai ser igual a 22 mais 11... Não, perdão. 33 mais 22, perdão aí. 33 mais 22, ou 22 mais 33, que dá um total de 55 anos aí, a soma da idade das duas. Que está na letra E. Gabarito, letra E, e o gabarito aí procede. Vamos fazer a próxima. Questão 44. A razão entre as idades de dois irmãos, hoje, é 5 sextos. Então, olha só. Eu vou dizer que um tem X anos e o outro tem Y anos. X está para Y na razão 5 sextos. E o enunciado fala para mim que a soma das idades dos irmãos, X mais Y, é igual a 33. Você consegue observar que, olha só, X é um número proporcional a 5 e Y é um número que é proporcional a 6. Então você sabe que o X é o mais novo, concorda? X é o mais novo e Y é o mais velho. Tranquilo?
Então você conseguiu observar isso, que x é o mais novo e y é o mais velho. Olha só, você pode passar o x para lá, o y, não sei quem você quer achar primeiro, substitui, multiplica cruzado igual ao anterior, mas vem aqui. Tem uma solução mais rápida, né? Então, observação aqui. Não sei se você viu a propriedade, né? Eu sei que você conhece. Tem aluno que conhece aí, que já estudou bastante, sabe o vale bizu aí. Então, olha só. Você tem algumas propriedades em razão e proporção. Você tem assim, ó. Vou colocar aqui, A está para B, assim como C está para D. Se você pegar no material teórico meu lá de razão e proporção, você tem essa teoria aí. Então daqui eu posso tirar o seguinte. Uma das propriedades que vai ser boa para usar aqui é a seguinte, olha só. Você pode escrever numerador mais denominador, numerador, pode ser mais ou menos, tá? Numerador mais o denominador está para o numerador. Então aqui eu peguei, ó, numerador mais denominador está para o numerador. Então eu vou pegar numerador da outra fração está mais o denominador está para quem? Se eu peguei o numerador dessa, eu tenho que pegar o numerador dessa. Ou você pode fazer numerador mais denominador está para o denominador, assim como numerador mais denominador está para o denominador. Então aqui, se você observar, ele quer achar o x. Então eu vou fazer o seguinte, ó, vou fazer a seguinte solução. Numerador mais denominador está para o numerador, porque aqui eu não quero achar aqui. É o numerador ali, o x, é o mais novo. Assim como 5 mais 6 está para 5. Tranquilo? Sandro, por que você usou essa propriedade aqui? Ó? X mais y já tem, que é a soma. Então, x mais y é quem? 33. Está para x, assim como 11 está para 5. Tranquilo? Posso simplificar por 11 dá 1, por 11 dá 3. Multiplicando ao cruzado, 1 vezes x, x. 3 vezes 5, 15. Então, o mais novo tem 15 anos. E o mais velho aí teria quantos anos? 18, né? 18. Então, gabarito, letra C, e o gabarito procede. Então, eu já achei o novo aqui, nem saber a idade do mais velho. Vamos para a próxima, viu, né? Viu essa propriedade aqui. Lembrando que você pode fazer daquela forma, ó. Passa o x para lá, substitui no y, 33 menos x, multiplica cruzado, que você vai achar também, tá? Faça o tradicional. Vamos para a próxima. Questão 45, ó. Em uma OMS aí, né, do concurso da ESA, né, farão a prova 550 candidatos. Então, o número de candidatos brasileiro nato está para o número de candidatos brasileiro naturalizado, assim como 19, está para 3. Então, ele quis dizer o seguinte, que dentro desses candidatos aqui do 550, existem candidatos brasileiros natos e os naturalizados. Então, olha só, brasileiro nato eu vou chamar de x, e o naturalizado y. Então, x está para y, assim como 19 está para 3. Tranquilo? Beleza, né? Beleza. E eu sei que a quantidade de candidatos brasileiros natos e o naturalizado dá 550. Ó, viu que eu vou fazer igual ao anterior. Ele me deu a soma, já vou naquele bizu, cara. Para ganhar tempo, eu preciso ganhar tempo na hora da prova. Então, olha só, ele quer saber quem? Ele quer saber o candidato naturalizado, ele quer saber y. Então, eu vou escrever o seguinte, ó. X, ó, numerador mais denominador está para o denominador. Por que, Sandro? Porque ele quer saber os naturalizados. Então, do outro lado, eu vou pegar 19 mais 3 está para 3. Beleza, né? Quem é x mais y? 550. Tá? 550. E quanto é 19 mais 3? Vai dar 22. Então, eu tenho y está para... Não, perdão. 550 está para y, assim como 22 está para 3. Tranquilo? Ó, eu vi que dá para dividir por 11.
e dá para dividir por 11. Eu sei que dá para dividir por 22, mas calma aí, vamos dividir por 11. Ó. 550 dividido por 11, você vai ter 50. Está para y. E 22 dividido por 11, você vai ter 2. Tá? Já está bom já por simplificar. Ah, se não quer simplificar por 2 dá 25, por 2 dá 1. Fica à vontade. Multiplicando cruzado, eu tenho que 2y é igual a 3 vezes 50, que dá 150. Dividindo ambos os lados por 2, eu vou ter 2y por 2, que dá y. 150 por 2, que dá 75. Gabarito letra C. Gabarito aí procede. E vamos fazer a próxima. Questão 46. Em um lote de xícaras de porcelana, a razão entre o número de xícaras com defeito e o número de xícaras perfeitas nessa ordem é 2/3. Então, olha só. X é a xícara com defeito e Y a perfeita, tá? Defeito e a que está perfeita ali. A razão é 2/3. Se o número total de xícaras do lote, ou seja, as xícaras com defeito e a sem defeito, né? A soma aqui, x mais y, é igual a 320. Tranquilo? Então, a diferença entre o número de xícaras perfeitas, x menos y, por exemplo, número de xícaras perfeitas e com defeito, o defeito é y. Então, ele quer o contrário aqui, Sandro, olha só. Ele quer y menos x. A perfeita e a com defeito. Tá? Perfeito e com defeito. É isso que ele quer saber. Tranquilo? De novo, olha só. Não importa quem você quer achar primeiro. Eu vou achar o x primeiro, pode ser? Olha só, então eu vou fazer x mais y está para x, assim como 2 mais 3 está para 2. Se eu peguei o numerador dessa, eu tenho que pegar o numerador dessa. Se eu pegasse y aqui embaixo, aqui ficaria 3. Já está pegando, né? A regrinha lá, o bizu. 320, que é a soma. Deixa eu melhorar isso aí. 320 está para x, assim como 5 está para 2. Vou simplificar aqui por 5 e vou simplificar aqui por 5. Tranquilo? Então, eu tenho 320 dividido por 5, que vai dar o quê? 6 dá 30, 64, né? 64 está para x, assim como ó, 5 dividido por 5, 1 está para 3. Multiplicando cruzado, eu vou ter 1 vezes x, 3 vezes 64. 3 vezes 4, 12, ficam 2 e vai 1. 3 vezes 6, 18, com 19, 192. Então, 192 xícaras com defeito. Essa aqui é defeituosa. Agora, a perfeita vai ser aqui, ó. Eu posso achar a perfeita aqui. Ó, eu tenho que x, que y vai ser igual a 320 menos as xícaras com defeito, que é quanto? Ó? 192. Tá? Então, eu tenho 320 menos 192. Quanto é 320 menos 192? Vai ficar 8, 2, 128? 128. Só que ele não quer nem as xícaras com defeito, né? Perdão aqui. Ó, tem só um probleminha aqui. Olha só o mole que eu dei, cara. Desculpa aí. Olha só o mole que eu dei. Aqui era 2, tá vendo? Por que porcaria eu coloquei 3 aqui embaixo, tá? Só pra fazer merda. Aqui vai dar 128. 128, deixa eu apagar aqui, né? Vai fazer uma nojeira ainda. Ó, 128. Obrigado aí por avisar, ó, 128. Então aqui vai ser 128. E aqui que vai ser, né? Acabou ficando ao contrário ali, né? Acabou ao contrário. Aqui vai ficar 128 e aqui 192. E ele quer a diferença, 192 menos 128. Ele quer a diferença aqui, ó. 192 são as perfeitas menos
as defeituosas aí, que é 128, que vai dar um total de 64 xícaras aí. Letra C, tá? Desculpa aí que aqui era 2 e depois eu coloquei 3 aqui embaixo, tá? Vamos para a próxima aí. Ó, vamos para a questão 47 aí. Se não falha a memória, cara, tanto a outra quanto essa é da PM lá de São Paulo, cara. Eu esqueci de colocar o nome aí, mas é da PM lá de São Paulo. Então, olha só. Em uma papelaria, a razão entre o número de cadernos com 200 folhas, eu vou chamar de X. Cadernos com 200 folhas, X. Tá? Então, vou botar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui e fazer o seguinte. Número de cadernos com 200 e... Só para poder me guiar aqui, eu vou chamar esse cara aqui de X. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, porque acabou bugando ali, né? Caramba, desculpa aí. Ó, tem esse cara aqui, X. X. Tranquilo? O número de cadernos com 100 folhas, então esse cara aqui, ó. Número de cadernos com 100 folhas. Esse aqui eu vou chamar de Y. Tá? Y. Para eu poder me guiar aí. Y. Tranquilo? Então, ó, X está para Y. X está para Y. Assim como 5 está para 7. Tá? Aí, olha o que acontece agora. Essa é a primeira equação que eu montei. Vou deixar ela guardada aí. E agora eu vou para a segunda parte aqui. Se a papelaria comprasse mais de 20 cadernos de 200 folhas. Então, eu tenho X mais 20 e 60 cadernos sem folhas. Y mais 60. Y mais 60. Ia ser igual a... Razão ia ficar 5 nonos. Então, o número total de cadernos da papelaria após a compra será... Então, olha só. Cuidado com essa questão. Cuidado. Então, vamos lá. Antes do cuidado, vamos aqui, ó, olha só. Eu tenho que X, aqui, ó, 7x é igual a 5y. Confere? Deixa isso aqui guardado. Ah, Sandro, vou passar de... Não, deixa guardado, calma. Deixa guardado. Não fica com pressa. Deixa assim guardado. Deixa aqui guardado. Tá? Se for necessário, eu passo o 7 dividindo ou 5. Vamos lá. Agora vamos multiplicar aqui o cruzado. Pode ser? Vamos multiplicar cruzado. 9 vezes x, 9x. 9 vezes 20, 180. É igual 5 vezes y, 5y. E 5 vezes 60 dá 300. Agora você está vendo por que eu falei para você não sair, ficar com pressa. Por que, Sandro? Porque olha só no lugar desse cara aqui. Ó. Quem é 5y? 7x, cara. Então eu tenho aqui, ó, 9x mais 180 é igual a 7x mais 300. Agora eu vou escrever 9x menos 7x é igual a 300 menos 180. 2x, confere? 2x igual a... Dá quanto isso aí? 120? 120, né? 120. X igual a quanto então? Dividindo tudo por 2. Deixa eu dividir aqui. Dividindo tudo por 2. Ambos os lados dessa igualdade por 2. Eu vou ter x igual a 60. Tranquilo? X igual a 60. Tá? X é 60. Y vai ser igual a quanto? Tá? Vamos ver isso. Olha só. Vou pegar essa equação aqui agora para achar o y. Tem 6 vezes 60 é igual a 5y. Vou dividir todo mundo por 5, tá? Ó, 7, 60 por 5 dá 12. E 5y por 5 dá y. 7 vezes 12, 84. Então, cuidado com essa questão. Por que você falou cuidado, Sandro? Porque, olha só, você por descuido, se você somar, ó, 4 mais 0, 4, 8 mais 6, 14, 144, a sorte que você não teria ali na opção. Mas ele não quer isso. Ele não quer essa resposta. Tranquilo? Por quê?
Ele quer, olha o que ele fala pra gente. Aqui no final, vou sublinhar ali pra gente observar. O número de cadernos da papelaria após a compra será. Então, olha só. Após a compra, eu vou enumerar aqui a minha questão, assim. Aqui foi minha primeira passagem. Deixa eu enumerar aqui, ó. Primeira passagem, segunda passagem. Aqui eu vou colocar como terceira passagem. E agora a nossa quarta passagem vai ser: ele quer x mais 20 mais y mais 60. Confere? Y mais 60. Tranquilo, né? E agora vamos somar isso tudo. Quem é x? X é 60. Mais 20. O y vale quanto? Ó, aqui, deixa eu escrever aqui. Ó. 60 mais 20 mais o y. O y é 84. Mais quanto? 60. 84 mais 60. Então aqui eu tenho, olha só, 104 mais 120, 224. Então 224, gabarito letra C. Olha só, você teve uma sorte danada, porque se você não volta para a lei e soma aqui 84 mais 60. Aí você teria a opção 144. A sorte que a banca da PM de São Paulo não colocou. Se tivesse colocado na letra A, principalmente, você com muita pressa ia marcar ela. Só que não é isso que ele queria. Ele queria após a compra, tá? Cuidado, leia com cuidado aí no dia da prova da PMRG. Questão 48, PM de São Paulo também, tá? As anteriores ali também eram da PM de São Paulo. Um levantamento feito por uma emissora de TV com 1.600 pessoas que assistiram a novelas revelou que a razão entre homens e mulheres nessa ordem é de 3,7. Então, partindo do princípio que as pessoas entrevistadas aqui, né, homem e mulheres, né? Homem e mulheres. Então, homem, vou chamar de H, ou X, e mulher vou chamar de M. Pode chamar de Y também, tanto faz. X e Y, Y e X, tanto faz. 1.600. Tranquilo. Aí ele fala o seguinte, ó, a razão entre o número de homens para o número de mulheres é 3 sétimos. Tranquilo? 3 sétimos aí. Você já viu que tem mais mulheres do que homens. Tá? E ele quer saber a quantidade de mulheres menos a quantidade de homens aí, que é a diferença entre elas. Aqui você vai usar aquele bizu de novo. Ó. Homem mais mulheres está para mulheres, vou chamar mulheres primeiro, tá? Assim como homem mais mulheres, ali na razão entre eles, está para 7. Tranquilo? Essa soma aqui é 1.600. Está para o número de mulheres, assim como 10 está para 7. Então você pode simplificar ali, não pode? Então você pode simplificar aqui, ó, 0 por 10 deu 1. Por 10, 160. Eu vou ter 1 vezes M. Aí eu vou ter 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Ficam 2 e vão 4. 7 vezes 1, 7 com 4, 11. 1.120 mulheres. 1.120 mulheres. Aí isso aqui foi o primeiro passo na questão. Primeiro passo. Segundo passo na questão, eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu dividir meu quadro aqui. Eu vou fazer meu segundo passo aqui agora. Meu segundo passo na questão. Eu tenho que o homens mais mulheres, que é 1.120, dá um total de 1.600. Tá? Então eu vou pegar 1.600 menos 1.120. Tá? Então eu vou pegar homens é igual a 1.600 menos 1.120. Que aí vai dar o quê? 480? 480. 480 homens. Tranquilo, 480 homens. Só que ele não quer nem o número de mulheres, nem o número de homens. Ele quer a diferença. Então ele quer isso aqui, ó. É isso que ele quer saber. Vou chamar aqui de terceiro passo. Tá? Terceiro passo aí. E o terceiro passo, ele quer a quantidade de mulheres menos a quantidade de homens. Mulheres é 1.120. 1.120. Menos os homens, que são quanto? 480.
480. Então 0, 12, 4, 10 menos 6, apenas 4, 6. 640 aí é a diferença. A opção tem 640, gabarito letra A, gabarito aí procede. Questão 49, PM de São Paulo. Em um armário, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas é... Olha só, então, gavetas vazias aqui, ó, número de gavetas vazias. Eu vou chamar isso aqui de X, pode ser? X. E aqui eu tenho o número de gavetas ocupadas. Vou chamar de Y. Tranquilo? Ó, então a razão é 1 nono. Então olha só. X está para Y, assim como 1 está para 9. Então olha só o que está acontecendo aqui por enquanto. Então você consegue perceber, se você multiplicar cruzado, o número de gavetas ocupadas é 9 vezes o número de gavetas vazias? Sim. Multipliquei cruzado. Vou deixar essa relação aqui guardada, tá? Essa relação aqui guardada já. Deixei guardado. Beleza. Vamos continuar no enunciado ali. O enunciado diz o seguinte para mim. Após se esvaziarem 2 gavetas que estavam ocupadas, a razão entre o número de gavetas vazias e o número de gavetas ocupadas passou a ser 1 ponto. Agora, você concorda comigo que, olha só, das gavetas ocupadas, aqui, ó, ao esvaziar gavetas ocupadas, eu tinha X gavetas, agora eu vou passar a ter quantas gavetas? Deixa eu melhorar esse X aqui. Eu tenho X gavetas ocupadas. Eu desvaziei 2, fiquei com X menos 2. Então, meu novo total de gavetas ocupadas é X menos 2. E você concorda que o novo total de gavetas vazias, que era Y, agora vai ter mais 2 vazias? Tranquilo? Conseguiu perceber? Das ocupadas eu tiro 2 e isso acrescentou nas vazias. Tranquilo? E a razão agora mudou. A razão mudou para 1/5. Ó. Diminuiu bastante. Tranquilo? Beleza, né? Você conseguiu compreender. Agora, sendo assim, o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser... Cuidado novamente. Então, vamos achar e depois vamos ver se a banca da Funesp foi maldosa com a gente aí. Tá? Depois a gente volta na parte final do problema. Agora, aqui eu vou multiplicar cruzado. Eu vou ter assim, ó, 1 vezes y mais 2, y mais 2. E aqui eu vou ter 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 2, menos 10. Tranquilo? Beleza, né? Menos 10 ali. Ó, só ver aqui um negócio, só trocar aqui um detalhe, olha só. X é vazia, né? Então aqui é mais, aqui que é mais, perdão aí, e aqui embaixo que é menos, cara. Eu anotei ele ainda para não dar mole e acabei escrevendo besteira aí. Tá? Então aqui é menos e aqui é mais. Tá? Aqui menos e aqui mais. Quem é y? 9x. Vou passar esse 5x para cá, tá? Menos 5x é igual a 10 mais 2. 4x é igual a 12. Dividindo ambos os lados por 4. Ambos os lados por 4, eu vou ter x igual a 3. Confere? X igual a 3. Logo, y vai ser, vou chamar aqui de terceiro passo, 9 vezes 3, que dá quanto? 27. 27. Aí eu vou reparar que o que é? X é a vazia, isso aqui é a vazia, isso aqui é as ocupadas. Aí você, ainda bem que a banca da Funesp não colocou 27 na opção. Se ela colocar 27 na opção, você vai lá e marca 27. Porém, ele não quer saber o Y. Não é Y que ele quer. Ué, Sandro, o que ele quer então? Ele quer o seguinte, olha só. Pegando a parte final do problema, sendo assim, o número de gavetas ocupadas nesse armário passou a ser, então, após eu esvaziar 2, ela passou a ser quantas? Então, olha só, ele quer 27 menos 2.
Porque ele não queria saber no início, ele queria saber quanto passou a ser após eu esvaziar duas. Então, 25. Tranquilo? Gabarito letra A, gabarito procede. Tá? Dá uma olhada como foi feita e vamos para a próxima aí. Questão 50 aí, simulado para a PEMERGE aí, né? Das 2.000 vagas existentes para a Polícia Militar, 200 são destinadas ao candidato do sexo feminino. A razão entre o número de vagas destinadas ao sexo feminino, então ele quer a razão entre as vagas destinadas ao sexo feminino, que é 200. Cuidado na hora da pressa se colocar 2.000 aqui embaixo. Não é 2.000 aqui embaixo não, tá? Não é 2.000 mesmo. Ele quer saber o número de vagas destinadas ao sexo feminino e o número de vagas destinadas ao sexo masculino. Se 200 são as vagas femininas, masculinas são o quê? 2.000 menos 200, 1.800. Confere? Então, cuidado para não colocar 2.000 aqui, que teria opção. Ó. Teria letra A. Então, aqui, ó. Simplifiquei por 10, por 10. Por 10 novamente, por 10. Agora eu vou simplificar por 2 e por 2. E aí você vai ter 2 por 2 vai dar 1, 18 por 2 vai dar 9. Então, a razão entre o número de candidatos do sexo feminino e o número de candidatos do sexo masculino é 1/9, gabarito letra C, e o gabarito aí procede. Questão 51, banca da IBAT. Uma padaria consegue produzir até 200 pães em 45 minutos. Sabendo que ela ficará aberta durante 6 horas, qual a alternativa que apresenta a maior quantidade de pães que pode ser produzido por esta padaria? Então, beleza, olha só. Eu tenho a grandeza pães. E tenho a grandeza tempo em minutos. Minutos aqui. Então eu sei que 200 pães são feitos em 45 minutos. Tranquilo? Aí ele fala para mim o seguinte, sabendo que ela fica aberta 6 horas, acreditando que nessas 6 horas ela aberta, ela fica produzindo pão sempre, né? Ela não para de produzir, está produzindo pão durante essas 6 horas. Então, 6 horas. Só que aí você vai ter que lembrar o seguinte, 1 hora tem 60 minutos. 6 horas vão ter 6 vezes 60, 360 minutos. Tranquilo? 360 minutos então aqui. Ó. Vão produzir quantos pães? X pães. Tranquilo, né? Então, se você observar, se eu aumentei minha grandeza minuto, o número de pães produzidos será maior. Aumentei uma grandeza, aumentei a outra, diretamente proporcional. Se você gosta de colocar seta, fique à vontade. Eu particularmente não coloco, tá? Eu quando tem várias grandezas, se são regra 3 composta, eu coloco um mais para indicar que é direta ou coloco um D de direta em cima aqui, ó. É direta? Coloque, ó. Direta. Pronto, só isso. Eu me guio por isso aqui. As setas não vai mudar em nada. Tranquilo? Pode acreditar. Então aqui, ó. 20, 200 está para X, assim como 45 está para 360. Olha só. Antes de sair simplificando muito, ó, o 45 dá para dividir por 9. O 360 também dá para dividir por 9. Então, vou simplificar, tá? Sandro, eu quero multiplicar cruzado. Fique à vontade. Faça da maneira que é mais agradável para você. 200 está para X, 45 para 9. 5. 360 para 9, ó. 40. Dá para simplificar por 5 ainda, ó. Por 5 e aqui por 5. Aí eu fiquei com o seguinte. 200 está para X, assim como 5 dividido para 5, 1, 40 dividido para 5, 8. Multiplicando no cruzado, 1 vezes X, X. 8 vezes 200, eu tenho 8 vezes 2, 16, acompanhado de 2 zeros. Então, 1.600 pães, que está na letra D. Gabarito letra D, o gabarito aí procede e vamos fazer a próxima. Questão 52 aí, banca IBAT. Então você está vendo como que ela cobra as questões de regra de 3 aí na sua prova. 16 pintores podem pintar um imenso muro em 7 dias. Então tem a grandeza pintor, ou seja, pessoas aí, pintor. E tem a grandeza tempo em dias. Tá? Tempo em dias. Então eu tenho 16 pintores, 7 dias. O que acontece agora? Sabemos que
2 dos 16 pintores previstos não poderão trabalhar. Se eu tenho 16, eu vou ter quantos trabalhando agora? 14. Né? O muro será pintado então com 14 desses pintores, eu vou fazer pintar o muro em quanto tempo? Em X dias aí. Beleza? Olha só. Lembra sempre disso. Pessoas trabalhando em dias sempre serão inversamente proporcional, cara. Vamos ver se é verdade, ó. 16 pintores em 7 dias. Se eu tenho menos pessoas trabalhando, eu vou gastar mais ou menos dias. Mais dias. Se eu tenho menos pessoas para trabalhar, meu serviço vai demorar mais tempo. Então, diminuir a grandeza pintor, aumentei a grandeza dias, eles são inversamente proporcionais. Então, izinho de inversa. E agora eu começo sempre com a variável. Ó. 7 está para x. Se você lembra aquele bizu que quando ela for inversa, você multiplica aqui ó, na horizontal e iguala, ou faça o tradicional. Ó. 7 está para x e a outra que é inversa você vai inverter. Vai ficar 14 está para 16. Tá? Quando eu for simplificar uma igualdade, eu posso simplificar numerador com numerador com o seu próprio denominador, ou o denominador dessa com o denominador dessa. Eu não posso fazer o seguinte, simplificar, por exemplo, o 7 com o 16, caso pudesse simplificar e fosse múltiplos dos dois. Quando for cruzado, tem uma igualdade. Em cruz, você nunca simplifica. Simplifica na vertical ou na horizontal. Então, aqui, por 7 por 7. 7 por 7 dá 1, que está para x. 14 por 7 dá 2, 2 está para 16. Ainda posso simplificar aqui se eu achar necessário. Se quiser multiplicar cruzado, cara, faça o seu tradicional aí, como eu sempre falo isso. Ó, y está para x, 2 dividido por 2 vai dar 1, 16 por 2, 8. Multiplicando cruzado, 1 vezes x, x, 8 vezes 1, 8. Gabarito letra C, gabarito procede e vamos fazer a próxima. Ó, outra questão da IBAD aí, ó, então vai observando como que ela cobra. Em um quartel há 60 militares e alimentação suficiente para um mês, ou seja, 30 dias. Nesse momento são liberados 15 militares. Então cuidado com esse tipo de questão pelo seguinte, olha só. Os militares já começaram a comer porque a questão podia mudar o seguinte. Se ele falasse assim, após um determinado tempo, né, foram liberados. Então essas pessoas que foram liberadas, elas acabaram consumindo, tá, alimento. Nesse caso é o tradicional, tá? Eu vou trazer pra gente aí uma questão desse tipo que eu tô falando para você, tá? Em um quartel há 60 militares e alimentação suficiente para um mês. Então eu tenho pessoas, nesse caso são militares, e um tempo em dias, tá? Que a resposta em dias eu vou colocar em dias aqui, tá? Militares, são 60 militares, 30 dias aí. Vou adotar o mês sendo 30 dias, tá? Nesse momento são liberados 15 militares. Se são liberados 15 militares, sobraram quantos? 45. Cuidado para não fazer o 15 aqui, caso tivesse opção, sair marcando, tá? Então aqui eu tenho X dias. Lembra que eu te falei? Pessoas e dias sempre serão o quê? Isso, inversamente proporcionais. Vamos fazer leitura para ter certeza? 60 militares vão consumir todo o alimento em 30 dias. Se eu tenho menos militares, menos pessoas, o meu alimento vai ser consumido em mais tempo. Diminui o número de pessoas, o alimento vai ser suficiente para mais dias. Beleza? Então são inversamente proporcionais. Ah, Sandra, eu gosto de colocar seta. Fica à vontade, faça o que é agradável para você, o que mais te satisfaz. Beleza? Então, 30 está para x e a outra eu inverto. 45 está para 60. Posso simplificar aqui em cima por 15, ou pode ir devagar, tá? E aqui embaixo por 15 também. Ação, se eu quiser simplificar esse por 15 e esse aqui, poderia, tá? Só não pode simplificar os três ao mesmo tempo, tá? Aí você está fazendo doideira. 45 por 15 dá 3, 60 por 15 dá 4. Vou simplificar aqui por 3 e aqui por 3. Então eu vou ter
30 por 3, 10. 10 está para x. 3 por 3, 1. 1 está para 4. Multiplicando o cruzado, 1 vezes x. 4 vezes 10. 40 dias aí. Está na letra A. Gabarito letra A. E o gabarito procede. E vamos tentar a próxima aí. Questão 54, Banca e Bade. Marina é professora de matemática e está organizando uma Olimpíada com seus alunos. Durante a Olimpíada, cada aluno participante realizará 2 provas. Então, ele não vai fazer uma prova. Cada aluno faz 2 provas. 2 provas aí. Ela precisará corrigir as provas em 1h30 para que o resultado da Olimpíada saia no horário programado. Considerando que ela corrija 24 provas em 1 hora. Então, olha só. Vou dividir essa questão em 2 etapas. Olha só. Essa primeira etapa, eu vou trabalhar o seguinte. Vou escrever aqui para você o seguinte. Pessoas ou alunos e o tempo aqui em horas. Tempo. Tempo em horas. Olha só. Se ela corrigiu 24 provas, acredito que ela corrigiu quantos alunos, por enquanto, tiveram a correção de suas provas? 12. Pode ver. 24 dividido por 2, 12. Então, em média, ela já corrigiu a prova de 12 alunos. E isso aqui ela fez em 1 hora. Só que ela queria fazer tudo em quanto tempo aí? Em quanto tempo? 1h30. Então, imagina que ela estivesse sozinha. Ela pode corrigir em 1h30. Beleza? Multiplicando o cruzado, eu vou ter aqui, ó. E olha o seguinte, se eu tenho mais tempo, ela vai corrigir o quê? Mais provas. Vai ter mais pessoas participando. Então, 1 vezes x, 1,5 vezes 12. 1 vezes 12, 12. Meio vezes 12, 6. 18, né? 18 pessoas. Então, ela sozinha consegue corrigir a prova de 18 pessoas no tempo programado. Mas agora vamos para a segunda parte do problema, que ela fala assim, ó, considerando que ela corrija, 24 provas, a quantidade limite de alunos que poderão participar da Olimpíada, se ela tivesse a ajuda de um professor com o mesmo ritmo de correção que ela, de forma que o resultado da Olimpíada não se atrase. Será D? Então, olha só, agora ela tem pessoas e professores. Então, olha só. 18 pessoas, a professora sozinha corrigiu. Agora, quantas pessoas serão necessárias, né? Quantas pessoas terão a correção da sua prova, tivesse 2 professores corrigindo da mesma forma? Então, se eu tenho mais pessoas, se eu tenho mais professores corrigindo, eu vou ter mais pessoas participando. Então, é diretamente proporcional, eu posso multiplicar cruzado aqui direto. 1 vezes y, y. 2 vezes 18 é 36. Então, no máximo, eu vou ter 36 pessoas aí, gabarito letra B, e o gabarito aí procede, tá? Questão 55, cuidado. Lembra quando eu comecei a correção lá em fração, acho que foi na questão 26, se não falha a memória. Eu falei, ó, cuidado na segunda parte da correção, cuidado com uma questão de regra de 3 que você pode ter dado mole e numa questão de conjunto. Chegamos na questão que você deu mole. Se você não percebeu o que está acontecendo, você marcou a letra A, infelizmente você errou a questão. Ué, Sandro, eu não errei não, eu tenho certeza que estou fazendo. Presta atenção, por que você errou? Para capinar um terreno circular plano de raio 7 metros, uma máquina gasta 5 horas. Quantas horas gastará essa máquina para capinar um terreno em iguais condições com 14 metros de raio? Ué, Sandro, se 14 metros ele fez em 5 horas, 7 metros fez em 5 horas, 14 ele vai fazer em 10, letra A. Cara, não é. Presta atenção no que eu vou te mostrar aqui. Olha só, se liga. Vamos aqui ter uma ideia de plano, né? De uma geometria plana. Olha o que está acontecendo. Você tem um círculo e você vai capinar uma superfície. Você vai capinar uma área. Você não pegou só assim e fez assim, ó. Você contratou um cara para capinar o terreno da sua casa. Até um terreno circular. Aí ele capinou, esses 10 minutos aí que você achou, 10 horas, perdão, foi ele capinar só isso aqui, ó. Só essa linha. Capinou só o raio. Ele capina só o raio? Não, ele capina uma área. Se ele capina uma área, ele capina uma superfície.
Então ele está capinando tudo isso aqui, ó. Tá? Cuidado aí que você andou fazendo na questão para não dar mole, tá? Vou até pintar aqui. Ele vai capinar isso aqui, cara. Isso aqui verde. Ele vai capinar isso. Ele não vai capinar essa linha. A linha é o raio, cara. É a área. Ah, Sandro, percebi. Agora eu compreendi o que está acontecendo. Você capina uma superfície. Você não capina só essa linha. Imagina. Você contratou um cara, ele capina só do centro até a borda e fala assim, ó, terminei de capinar o seu terreno. Pode me pagar agora. Não, pô. Você vai ficar boladão com ele. Né? Vai achar que ele tá de palhaçada aí. Então, área. Tá? Cuidado, é área. Ah, Sandro, beleza. Ainda vai ter um bizu aqui nessa área. Você, olha só, na área de um círculo, né? Vai ser bom que essa questão aí aborda dois tópicos da prova da PEMERGE aí. Ó, para ambos os círculos, o π vai ser comum. Eu não vou ter a área aqui embaixo, eu não vou ter πr ao quadrado, depois πr ao quadrado, π não vou poder cortar com π. Então, nesse tipo de questão que você tem razão entre as áreas de dois círculos, basta você pegar só o raio ao quadrado. Beleza? Pega só o raio ao quadrado. Isso, Sandro, beleza. Então, olha só. Aqui é a área. Ah, Sandro, não quero pegar, não. Vou pegar π, o raio ao quadrado que é 7. Tranquilo, cara, não tem problema. Vai da sua forma. Hora, 5 horas. Agora, eu tenho uma área maior de terreno, π, 14 ao quadrado, x horas. Quanto maior é a minha área, mais tempo eu vou demorar para concluir o meu trabalho. Então, aumentei essa grandeza, aumentou, são diretas. Se são diretas, eu posso multiplicar cruzado ou escrever assim, ó. 5 está para x, assim como π. 7 ao quadrado, eu vou deixar 7 ao quadrado por enquanto. Você vai ver por quê. π vezes 14 ao quadrado. π posso cortar com π, tranquilo? 5 está para x, assim como, olha só. Você pode fazer 7 ao quadrado, 14 ao quadrado, mas olha só. Os dois não estão ao quadrado e não está sendo dividido, então você pode escrever assim, ó. Você divide as bases e conserva o expoente assim, ó. Ah, Sandro, beleza. Ficou melhor, né? Ficou melhor. Vou trabalhar menos. Isso. Se os expoentes são iguais, você pode fazer isso. Divide as bases e conserva o expoente. Tá? 7 dividido por 7 vai dar 1. 14 por 7 vai dar 2. E agora está ao quadrado. Eu tenho 1 ao quadrado vai dar 1. Vou repetir aqui. 5 está para x. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. 1 vezes x, x. 4 vezes 5, 20. Caraca, Sandro, errei. Mas a partir de agora, uma questão desse tipo, que der a ideia diária, eu não vou errar mais. Beleza? Compreendeu? Qualquer coisa você entra em contato comigo aí. Então é gabarito letra C, não é A. Tá? Cuidado aí. Questão 56. Então agora já partindo para a parte de conjunto aí. Deve ter umas 2 ou 3 questões. Vai aparecer uma outra questão aqui em conjunto, que acredito que você tenha dado mole nela. Tá? Mas o bom, é bom que você dá mole agora e viu na cilada que você caiu. Então olha só. Banca e Bad, numa pesquisa com 300 pessoas, responderam sobre uma preferências alimentares. 80 pessoas disseram gostar apenas de carne de boi. 93 pessoas disseram gostar apenas de carne de frango. 126 pessoas disseram gostar apenas de carne de peixe. 27 pessoas disseram gostar tanto de carne de boi quanto carne de frango. 30 pessoas disseram gostar tanto de carne de boi quanto de peixe. 18 pessoas disseram gostar tanto de carne de frango quanto de peixe. 12 pessoas disseram gostar dos 3 tipos de carne. Com base nos dados acima, o número de pessoas que não opinou foi... Ele quer saber o número de pessoas que não opinou. Tá? Então existe um número de pessoas aí que não quis opinar sobre essa pesquisa aí. Então olha só, eu vou colocar aqui os 3 diagramas de Venn, tá? Os 3 círculos ali para formar nosso... Opa, deixa eu melhorar isso aqui para não ficar um pouco bizarro. E agora eu vou aqui com o nosso outro. Tá?
Olha só o que está acontecendo. Agora, eu vou começar a preencher. Então, aqui eu vou chamar de carne. Carne. Aqui eu vou colocar frango e peixe. Tá? Quando você for começar, e você sempre começa por onde? A interseção dos três aqui. Ele fala, ó, 12 pessoas gostam dos 3 tipos de carne. Então, esse aqui eu já preenchi. 12 pessoas. Tá? E agora ele vai vir falando o seguinte. 18 pessoas dizem gostar tanto de carne quanto de... Tanto de carne... 12 pessoas disseram gostar tanto de carne de frango quanto de peixe. Carne de frango e peixe. Tá aqui, ó. Frango e peixe é isso aqui tudo, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui tudo é frango e peixe. Porém, essa parte aqui é somente frango e peixe. Já tenho 12. Para chegar a 18 aqui é quanto? 6. Beleza? Tranquilo, né? Tranquilo. Viu aí o que tá acontecendo? Cadê? 30 pessoas disseram gostar tanto de carne de boi quanto de peixe. Carne de boi e de peixe, 30 pessoas. Porém, eu já tenho 12 aqui, ó. Carne de peixe e carne bovina é aqui, ó. Ó. É isso aqui. Já tenho 12. Para chegar a 30, falta quanto? 18. 18 come só carne e peixe. Carne bovina e peixe. Beleza? Agora vamos aqui, ó. Então já fiz essa parte. Essa parte foi concluída. Agora tem aqui. 27 pessoas disseram gostar de carne de boi quanto de frango. Então tá aqui, ó. Carne de boi e frango é 12 mais somente carne e frango. Isso tudo é 27. Se eu tenho 12, aqui vai ser 15 para chegar a 27. Tranquilo, né? Beleza. Então agora vamos continuar preenchendo aí o nosso diagrama de Venn. Agora, aqui já foi. Agora eu tenho aqui. 126 pessoas gostam apenas de carne de peixe. Então, 126 é o círculo preto todo. Essa parte aqui é somente peixe. Somente peixe. Então eu tenho 126 menos. Aqui eu tenho 36, confere? 36, né? 36, ó. Aqui eu tenho 36. 126 menos 36, 90. Então, 90, somente peixe. Então, aqui peixe já foi. Frango, 83. Frango, esse aqui, tudo vermelho. Tudo vermelho. Então, por enquanto, eu tenho, olha só. Tenho 27, confere? 27, mais 3, 33, confere? Então, eu tenho 93 menos 33, confere, né? Que é 33, então 60 aqui. Ó, 27 mais 33, confere. Então, 60 somente frango. Agora, frango já foi. Agora vamos para 84 pessoas disseram gostar apenas de carne bovina. 84. Então, eu já tenho ali quanto? Olha só. Eu tenho aqui 18 mais 12 dá 30, 45, procede? 45? 45. Então, 84 menos 45, que vai dar o quê? 39. 39 aí. Se eu somar tudo isso aqui, vai ser as pessoas que opinaram, beleza? Então, pessoas que opinaram aí. Então, tem que chamar primeiro passo, eu vou somar tudo ali. 39 mais 90 mais 60. Peguei só as que gostam somente de um tipo de carne. Mais, agora eu vou pegar 18 mais 15 mais 6 mais 12, né? Que gosta dos 3 ao mesmo tempo. Então, olha só. Essa primeira parte aqui, eu já tenho 150, 189. 189. Mais, agora eu vou somar os outros. 18 mais 12 dá 30. Olha só, vamos aqui, ó. 18 mais 12, 30. 45, 51. Confere. 51. 51. 51 mais 89. 51 mais 89, você vai ter 240. Confere. 240. Então, de todas as pessoas opinaram, 240 come pelo menos um das 3 carnes. Tá? Então, olha só.
esse 240 indica que pelo menos uma carne desse alimento, tá? Então, segunda passagem vai ser 300, que é o total, menos 240, que vai dar o quê? 60. Então, se essas pessoas não quiseram opinar, gabarito letra B, gabarito aí procede. Questão 57, banco e BAD. Em uma escola pública, alguns alunos do ensino médio foram destacados por seus excelentes rendimentos, incluindo no diagrama da figura a seguir. Então, vamos lá. Nesse diagrama, o conjunto M, limitado pelo círculo, indica o número de alunos que sobressaíram em matemática. Então, o círculo, tá vendo? Matemática. Já o conjunto F, limitado pelo quadrado, indica o número de alunos que sobressaíram em física. E o conjunto Q, limitado pelo retângulo, isso aqui, né? Indica o número de alunos que sobressaíram em química. Dessa forma, ele quer saber quantos alunos sobressaíram em apenas duas dessas três disciplinas. Ele quer um cara que somente duas disciplinas, tá? Não pode ser uma e nem três, somente duas. Ah, então vamos aqui. Somente duas. Então, olha só, você consegue perceber que somente duas você tem. Aqui, por exemplo, olha só. Tá vendo esse cara aqui, esse 24? Ele sobressaiu em matemática e em química. Aqui, ó. Esse aqui, ó, 24, matemática e química. Então, eu vou pintar ele aqui, tá? Deixa eu pegar aqui para pintar. Opa, peraí. Tá tem alguma falha aqui nesse desenho que tá pintando tudo. Então, vou só destacar aqui, desculpa aí. Então, olha só. Aqui, ó. Vai pintar de uma vez só. Tá vendo aqui, ó? 24, física e química somente. Não, matemática e química somente. Aqui, ó. 24, eu já tenho 24, que é matemática e química somente. Mais. Agora eu vou aqui, ó. Ele quer o cara que sobressaiu em duas, né? Duas. Aqui você tem que o 7, que foi, ó, matemática, e tem uma parte do quadrado aqui, física. Matemática e física aqui, ó. Tá? Matemática e física ali. Então, 7. Tá? Vou colocar aqui, ó. 7. Mais. Quem, Sandro? Mais, aqui, ó. O cara que sobressaiu em física e química aqui, ó, nessa parte sim aqui, ó. Que aqui são 8. Tranquilo? Então 8 ali. Então no total aqui nós temos, ó. 31 mais 8, 39. Então 39 aí se sobressaíram em somente duas dessas disciplinas, ou apenas, né? Que ele fala ali. Gabarito letra E, gabarito procede. Vamos fazer a próxima. Ó, questão da PEMERG aí. Lembrando que essa questão ela caiu na PEMERG de 2007. Lembrando que um determinado gabarito provisório aí na PEMERG também é raro, tá? No dia o cara não se atentou para um detalhe do enunciado. Mas quem já tinha feito uma questão similar a essa, que tinha caído na OBM 2 anos anteriores, pô, já sabia o bizu dessa questão, tá? Então cuidado que ele fala o detalhe, ó. A maioria das pessoas marca a letra A nessa questão 58, só que erra. A seria o mínimo, ele quer o maior número possível. É uma festa com 100 pessoas, 30 bebem chopp e 60 bebem refrigerante. Qual é o maior número possível? Ele quer o maior número possível. Maior número possível de pessoas que não consomem nenhum desses dois tipos de bebidas. Então ele quer o maior número de pessoas, cara. Ele quer isso. Então observa essa cara. O menor número de pessoas que não consomem seria o seguinte: é que quem bebe refrigerante jamais bebe chopp. Beleza? Então teria
90 pessoas que consomem bebidas, 100 menos 90, 10. Mas não é isso. Ele fala o maior número. Então, você tinha que partir da premissa ou do seguinte detalhe. Imagina que todo mundo que bebe refrigerante também bebe chopp. Ou seja, o chopp seria um subconjunto do conjunto refrigerante. Então tem assim, ó. Eu tenho um conjunto refrigerante, por exemplo. Isso aqui tudo é 60. 60. Tá? Tudo isso é 60. Só que dentro dele existia um grupinho que bebe chopp. Então, todo mundo que bebe chopp também bebe refrigerante, tá? Então seria o seguinte, ó, 30 pessoas. Deixa eu só trocar aqui. 30 pessoas. Esse aqui é o chopp. Esse quadrilátero que eu coloquei aqui, chopp. Olha só o que acontece. Já tenho 30. Falta quanto para chegar a 60 que bebem refrigerante? 30. Então pode ver, ó. 60 pessoas bebem refrigerante e dessas 60, 30 também bebem chopp. Então, pensando dessa forma, é a única maneira de você atingir o maior número de pessoas que não bebem nada. Então, olha só. Eu tenho 100 menos quanto? 60. Porque todo mundo que bebe chopp, também bebe refrigerante. Ou seja, o chopp é um subconjunto do conjunto refrigerante. 100 menos 60, 40. Gabarito letra D. Gabarito aí procede. Cuidado com essa questão. Então, viu a sacada? Para eu achar o maior número de pessoas que não consomem nenhum tipo de bebida, dessas duas, né? É claro, seria todo mundo que bebe chopp também bebe refrigerante. Ou seja, o chopp era um subconjunto, que estaria dentro aqui, ó. Está contido no conjunto refrigerante e aqui o conjunto chopp. Então, chopp era um subconjunto. Ele está contido, né, no conjunto refrigerante. Beleza? Vamos para a próxima, então. Questão 59, banca e base. Em, né, tá faltando ali, ficou faltando aqui, ó. Em um grupo de 100 pessoas, 45 são homens. Então, olha só. Vamos aqui, o total de pessoas eram 100. Dessas 100 pessoas, eu tenho homens 45, né? 45 são homens. E desses 45 homens, ele tem 10 loiros e os outros são morenos. Então, 35 são morenos. Beleza. Aí tem o seguinte. Se 45 são homens, você vai ter 55 mulheres para atingir 100 pessoas ali. Tranquilo? E dessas mulheres, você tem mulheres ruivas. Então, 6 são ruivas. Aí eu tenho aqui 15 que são loiras. E morenas é o que resta. Olha só. 55 menos 15 dá 40. Menos 6, 34. Confere. 34. Tranquilo, né? 34 são o que? Morenas. Anotei tudo que eu tinha. Agora ele fala aqui, né? Se uma pessoa do grupo total de 100 pessoas, né, foi escolhida aleatoriamente, a probabilidade que essa pessoa seja uma mulher morena é de... Então eu tenho 34 sobre quem? 100. Simplificando em cima e embaixo por 2, eu vou ter 17 o quê? 50 avos, que está na letra E. Um gabarito letra E e gabarito procede. Aí, vamos para a próxima. Ó, questão 60, banca e bade. 3 moedas equilibradas são lançadas ao ar. Então, essa equilibrada, ou seja, são honestas e a probabilidade de sair cara ou coroa é sempre a mesma, tá? A probabilidade de que ao caírem as 3 faces voltadas para cima sejam iguais.
3 caras ou 3 coroas EAD. Então, olha só. Primeiro, eu vou ver o seguinte, olha só. Somente cara. Então, somente cara. E você consegue perceber que a probabilidade de ser somente cara é igual à probabilidade de somente ser coroa. Quando ele fala ou, eu vou somar os casos. Então, somente cara, eu tenho o seguinte. Primeira, segunda e terceiro lançamento. Na primeira moeda, pode cair uma possibilidade em duas, porque tem uma face cara, uma face coroa. A segunda moeda, uma possibilidade em duas. A terceira, uma possibilidade em duas. Então, né, eu joguei a primeira e a segunda e a terceira, por isso que aqui eu estou multiplicando. Né? Então, aqui está dando 1/8. Confere? Então, a probabilidade de sair somente coroa é a mesma também. Sair somente cara. Coroa vai ser, ó, primeiro lançamento e o segundo lançamento e o terceiro lançamento. Então você multiplica aí. Então eu tenho duas faces e a probabilidade de sair coroa é 1 em 2. Coroa 1 em 2, 1 em 2. Então aqui eu tenho 1/8. Então, sair cara ou coroa, eu vou somar as probabilidades. 1/8 mais 1/8, que vai dar 2/8, que simplificando em cima e embaixo por 2, eu vou ter 1/4. E 1/4, se você dividir, você acha 0,25, que isso é igual a quantos por cento? 25%. Que opção tem 25%? Gabarito letra B, gabarito aí procede. Questão 61. Um professor de matemática fez a seguinte pergunta à sua turma como desafio: no lançamento de um dado não viciado, qual a probabilidade de se obter um quadrado perfeito? Então, olha só. É um dado só. As faces do dado são 1, 2, 3, 4, 5. Acho melhor, esse 5, talvez botar o 5, parece até um 6, cara. Ou senão quando parece um S, né? 6. Beleza. O dado é perfeito, todas as faces são numeradas de 1 até 6, não tem face repetida. Com base na resposta correta de algum dos seus alunos, qual a resposta ele espera obter? Então, olha só, qual o número total de faces? 6. É o meu todo ali. E aqui em cima é o que eu quero do meu todo, né? O que eu quero sair, meus casos que sejam quadrados perfeitos. Então, olha só, dentre as faces, os que são quadrados perfeitos você tem, olha só. 1 é um quadrado perfeito? Sim, porque raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 2 não é exata, raiz quadrada de 3 não é. Raiz quadrada de 4 dá 2. Então, é quadrado perfeito? Não é e não é. Então, você tem quantas possibilidades? 2 em 6. Simplificando em cima e embaixo por 2. Por 2. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Dá 1/3. Gabarito letra E. Gabarito procede. 1/3 aí. Vamos para a próxima aí. Questão 62, Bank e Bad, ele fala: um baralho comum possui 52 cartas. 4 cartas são extraídas sucessivamente, ao acaso, e sem reposição. Muito importante essa parte sem reposição. A probabilidade de que as cartas sejam de copas é de... Olha só, você que conhece baralho, né? Seria ruim aquele cara que não conhece baralho, nunca jogou baralho, nunca viu baralho, nunca viu uma questão de probabilidade envolvendo baralho, então ele teria mais dificuldade ainda. Porque, olha só, um baralho tem quantos naipes? 4. Você tem copas, paus, espada e ouros. Então, olha só, e ouro, né? Então, 52 dividido por 4, cada naipe vai ter 13 cartas. Então, no meu baralho todo, eu tenho 13 cartas de copas. Tenho 13 de copas, 13 de paus, 13 de espada e 13 de ouro. Beleza? E o cara vai tirar uma carta e depois a segunda e depois a terceira e depois a quarta. Qual o total de cartas que ele tem? 52. Na primeira tentativa dele, ele dispõe de quantas cartas? 13 de copas. Então, ele tem 13 possibilidades em 52. Só que ele já tirou uma. Sobraram quantas? 12 em 51. Por quê? Ele tirou uma carta. Eu fiquei com 51 agora. Beleza? Depois ele vai tirar mais uma. Agora vai ficar com 11 de quantos? 50. Depois ele vai ficar com 10.
que vai retirar mais uma, só tem 10 chances de tirar cartas de paus, de copas, perdão, em 49, tá? Beleza? Tranquilo? Aqui embaixo foi diminuindo de 1 em 1, a cada chance dele vai subtraindo uma carta aí, beleza? Então agora a gente pode simplificar aí. Essa questão ela foi um pouco maldosa na resposta final, né? Se você já fez essa questão, você ficou um pouco chateado com ela. Ó, aqui você pode simplificar por 13, não pode? Deixa eu botar outra cor para ficar melhor. Simplificar por 13 e aqui por 13. 13 por 13 vai dar 1. 52 por 13, santo, parece que é 11. Por 13 vai dar 4. Beleza. O 51 dá para dividir por 3, não dá? 51 por 3, você vai ter 17, que dá para se dividir por 3. E aqui por 3. Então 12 por 3 vai dar 4. 51 por 3 dá 17. Aqui eu posso simplificar, ó. 10 vai embora com 10. Então estou ficando aqui em cima. 11 está para 5 e 1 está para 49. Beleza. Posso cortar esse 4 com esse 4. Então em cima eu fiquei com 11. Aí quando você faz isso, o que você já olha? Olha para as opções. Aí você começa a ficar preocupado, né? Você olha para as opções e fica bolado. Por quê? Você olha para as opções aqui, não tem nenhum lugar em cima que é múltiplo de 11. E aqui você simplificou o máximo. Aí você começa a ficar nervoso e fala assim, caraca, errei. Né? Aí você vai multiplicar aqui, ó. 5 vezes 17, 5 vezes 17, 5 vezes 7, 85. A 85 vezes 49. Então, 85 vezes 49, você vai achar 4.165. Aí você olha para as opções e bola, mano. Você fica bolado. Caraca, não tem. Mas olha só. O único numerador que aqui que é múltiplo de 11 é a letra A. E para saber por quanto ele multiplicou para obter a letra A, você vai observar o seguinte detalhe. Olha só. Tá vendo aqui em cima? Aqui em cima você tem 43, 143. Fez-se o termo central, né, 1 mais 13. Ah, então eu multipliquei 11 por 13. Porque quando eu multiplico um número, por exemplo, 13 por 11, basta eu repetir 1 e o 3, e a dezena é a soma deles. 1 mais 3, 4, então 143. Então, se eu multiplicar ali por 13, eu vou ter 143. Tá? Então, se você soubesse, né, se você não tivesse simplificado aqui inicialmente, você chegaria aí à resposta. Pô, só que você não vai ter essa maldade, né? Você não percebeu isso. Você está simplificando o máximo. Aqui você vai multiplicar por 13. Então, você tem 4.165 vezes 13. E aí você sabe que já vai dar aquele cara ali, né? 54.145. Gabarito letra A, gabarito aí procede. Então chegamos ao final aí da nossa primeira revisão, né? Tem um simulado aí rolando nos grupos aí, um simulado de matemática com 10 questões. E se você não tiver, é só me pedir aí. Pede aí num comentário, sei lá, se você tiver WhatsApp, você chama lá no WhatsApp, no Instagram, que eu te envio aí esse simulado aí, tá? Então, um bom estudo para vocês. Em breve aí, na próxima semana, mais 60 ou até mais questões aí de revisão para você aí, para a prova da PEMERG.